Mas faz o parcelamento, não faz? Então, Parcelamento. Tá parcelado. Pra pagar, né? Tá parcelado. Esse é o valor é que tá mensal? parcelado. Aqui é só do ano de 2012. Só. Nossa. A Para o resto. somatória, ela devia 125. Agora ela deve 222. 100 mil de não. É uma conta que não fecha. Tá? Então, assim, não vale a pena. Se tiver parcelamento, tem que entrar no parcelamento. Deixa eu só pegar aqui, que eu vou só mostrar. Agora, pra o vocês. chato é quando o teu contador erra, né? Que isso, infelizmente, Não, mas isso ali É. foi falta de reconhecimento. Na verdade, o Como empresário se- não pagou, né? Nesse Eles tiveram- exemplo, Mandou a sim. nota e o cara não pagou. Às Mas- vezes, assim, não vou nem questionar, mas por motivos de não É soube motivo. controlar, caiu Acaba o que movimento, eles não soube erram, controlar e aí cometem tipo. aí foi às vezes nem eu não vou pagar mais, né? Porque tava Toda vendendo. empresa, ela tem que emitir uma nota fiscal ou ela pode emitir só cupom fiscal? Os dois. Os dois? Você tá falando de restaurante? É porque assim, o pessoal da Hebraica de São Paulo foi lá, teve campeonato, eles almoçaram e ficou pique na conta pra eles pagarem depois. E aí eu falei pra menina, pô, eu não tenho nota fiscal, eu tenho cupom fiscal. Ah, tudo bem, você me faz 2 cupons, um almoço e janta, que não passa de R$400. Eu falei, beleza. Acabou, eu mandei pra ela fazer os cupons fiscais pra ela depositar na conta do clube. Só que, do nada, a menina me falou, ó, meu contador falou que tem que emitir uma nota fiscal. Eu falei pra ela, primeiro, a gente combinou uma coisa, o combinado não sai caro, a gente tá me pedindo outra. Eu fui falar com a minha contabilidade, a menina falou, cara, a gente nunca emitiu nota fiscal, não sei nem como faz isso. Aí eu falei, tu me fode, né? Não. Aí o que aconteceu? Ela falou com o contador falou um monte. Não, que não sei o que, Bibi. Eu falei, velho. Contador do cliente. Mas é- Na empresa. Eu falei, velho, na boa, não tem nada a ver com isso. Eu vendi, vocês se resolvem aí. Mas a nota fiscal que pede, no caso, é aquela nota grande? Aquela nota. Tem a nota fiscal e tem o cupom fiscal. Não é o. E tem a nota eletrônica. Tem a Então, mas lá na minha empresa ainda não tem nota eletrônica, a gente emite na normal. Não, aí. Porque eu vendo coisas para empresas, e aí para eles me pagarem, eles têm que Você dá nota fiscal. precisar dessa nota, É o que entendeu? acontece com o O evento. cupom fiscal eu mando todo, por exemplo, eu vendo pão pro Banco do Brasil, aí o café deles. Aí eu todo dia eu envio o cupom fiscal para controle deles e a gente tem o nosso controle aqui para depois bater os valores. Eles não né? pedem nota. Quando Nota. vai receber no final de quinzenal. No final dos 15 dias a gente emite a nota e manda e aí eles depositam na Você conta. fala que a E essa nota ainda é de talão. A minha ainda é. Mas eu já fui no contador, disse que ainda não foi não é obrigatória ainda, né? Não. A minha dúvida Mas era é essa. obrigada a ter essa nota. Ele é obrigado a ter uma É. nota fiscal e um cupom fiscal? Não. Dessa nota grande, não? Tá, mas Tem nessa empresa que só trabalha com cupom fiscal mesmo. É. Não, tem o mesmo, Mas ela essa- vale tanto com uma nota fiscal. Vale, a validade é a mesma. Ai, mas eles não recebem. É Então tem lugar que não tributado. recebe cupom. Porque não tá Só tem uma- acostumado ainda. Dá o telefone dela, manda ela conversar lá comigo. Eu já tive casos, Bom, exatamente, principalmente quando é corporativo, você faz eventos com predeterminado antes, né? Eles te Exige. pedem para pagar, eles te pedem A uma nota nota fiscal. fiscal mesmo. Isso daí tá serviço. na política da empresa também, né? Tá mais. É a Eu posso mesma até coisa. confirmar com vocês, mas- Algumas pessoas físicas que não têm. Que a empresa paga a conta quando vai almoçar com o cliente, alguma coisa assim, ela pede Faturamento, não o né? cupom fiscal, ela pede A a nota nota. fiscal também. Nota fiscal, né? Tá, em teoria tá tudo discriminado ali no cupom fiscal, né? Então, a mas gente é que senta tem aqui. empresas que eu não sei, eu não entendo. A gente Que não exige- fornece porque, né? É qual a diferença do cupom fiscal para a nota fiscal? É. Pra mim, cupom Você fiscal não está é- fazendo o trabalho 2 vezes, o mesmo trabalho? Então, Eu acredito pra mim, que é uma Eu burocracia. emitir uma Eu não faço outra questão nota de referente à mesma gente coisa, pegar. pagando imposto duas Na nota vezes. fiscal Não perdeu eletrônica o você faz consegue sentido. dizer Então, que mas é o cupom ou é fiscal outra. tem valor Você não sabe fiscal dizer. mesmo? cupom fiscal tem valor fiscal. É, porque eu ouvi Ah, que mas não se tem for valor emitido fiscal. nessas Tem gente que fala que não Não vale tem nada. valor Ah, isso aqui fiscal, não vale. Tem que ser a nota nível de fiscal. conferência. Não, mas É, peraí. nota fiscal Tem que diferente. Que ver. sai da No maquininha da próprio- no Como é a ECFE, maquininha? É, exatamente. que é aquela Bematek. Sim, no cupom É, fiscal você tem consegue pôr CNPJ, CNPJ, você consegue Ah, pôr sim. CPF, você consegue pôr tudo. Exatamente, o Mas tem valor é o lugar que não mesmo. tem essa máquina. Da Bematec? É. Você não tem. Tem outras marcas também, É, mas a tem. Bematek é mais... É mais usada. A mais usada é a melhor. Parece que é só o cupom fiscal, não é nota fiscal. Eu faço por Gente, ó, A eu vou validade é mostrar a pra mesma. Se quiser vocês. processar, mostra. Não, não posso perder o cliente. Vou
mostrar para vocês uma PGDAS, que é o documento, que é a declaração, tá? Ó, pessoal, aqui, então, é a PGDAS, é a declaração mensal que o contador faz e é o que gera a guia, o valor devido na guia. Então, se vocês olharem aqui, ó, na terceira linha, é o RTB12, é a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. No caso dessa empresa, 838 mil. A receita do mês foi de 78 mil. Tá? E aí, nesse próprio documento, tem aqui, ó, mês a mês, quanto que essa empresa faturou. Né? Aí, se a gente até comparar, ó, no mês 1 de 2015, faturou 94 mil. A gente tem aqui, em 2016, o mês 4, 59 mil. Então, assim, ó, é uma diferença muito grande de faturamento e é o que realmente os restaurantes estão passando nesse momento. Tem um empresário que tem um Subway no shopping Vila Olímpia, em São Paulo, e no shopping Jardim Sul. Ele falou que o número de pessoas com marmitinha no shopping cresceu de um jeito absurdo na praça de alimentação. Então, assim, tá aí, né, onde que eles estão sofrendo. Então, aqui, se vocês verem, a receita bruta, auferida no mês de competência, e o valor devido principal, o valor que ele vai pagar de imposto. Tá? Na própria PGDAS, que é, então, esse formulário que o contador vai preencher mês a mês no site da Receita, se vocês olharem, tem aqui revendas de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária ou tributação monofásica. Então, quer dizer, o contador, ele teria, se a empresa faturou 78 mil no mês, ele tem que separar o que é sem monofásico e sem ST, então deu o valor de 68 mil, aí vai aplicar todos os impostos, e no próprio site da Receita tem a parte aqui, ó, com substituição tributária e monofásica e ST. Então, daqueles 70 e poucos mil, 9 mil não devem incidir esses dois impostos. Ah, ele tira esse total do... Onde já vai chegar? Ó, aqui, 78 mil foi a receita bruta. 68 mil é que vai ter a tributação cheia. E 9,5 é o que vai ter, então, que tirar tributação monofásica ou de ICMS ST. No caso dela, o contador realmente zerou aqui o ICMS ST, mas continua pagando, ó, PIS e COFINS monofásico. Então, no caso dela, já esse 123, ela está pagando em duplicidade. E aí, quando a gente faz aquela continha por 60 meses, por 5 anos, dá um número razoável. Tá? Então, eu falo que é falha realmente dos contadores, porque no próprio sistema da Receita que ele preenche, já tem a indicação do que ele teria que separar e ele não separa. Então, esse é o portal do Simples. Ele realmente é feito para ser muito simples, né? Aqui pode consultar os débitos, os extratos e as apurações dos últimos meses. E aí, já quase terminando a apresentação, então, quando a gente faz a revisão tributária, a gente vai olhar, no caso do Simples, somente esses dois impostos, que é a única oportunidade de recuperação que a gente tem. Então, o PIS e COFINS monofásico e ICMS ST. Quando a gente fala daqueles segmentos, principalmente de restaurante, dependendo do faturamento, o nosso amigo... Olha, sortuda a empresa que está fazendo para vocês. É um caso à parte. É um caso à parte.
Mas a média tem sido de 20 a 60 mil, quando a gente fala de um restaurante que fatura em torno de 150 mil e tenha 5 anos de vida. Desculpa, fatura 150 mil, E tenha 5 anos de, pelo menos 5 anos de vida faturando 150 mil Mês. no mês. no mês. Tá? De 120 a 150, geralmente é esse resultado que a gente tem. Acho que depende, mais uma vez, vai depender também se desse faturamento, o que significa bebidas. Sim. Né? Porque se for né? Tanto que assim, se vocês forem fazer promoção, façam uma promoção na comida, na refeição. Mantenha o valor da bebida. Se vocês forem rever o cardápio e puder aumentar alguns centavos da bebida, aumentem da bebida. Tá? É igual a churrascaria. Né? Geralmente eles enfiam a faca na bebida. Porque a gente vê muita gente fazendo promoção, né, de bebida e tá perdendo. Né? Então assim, mas se for para ter alguma promoção, se for para ter um combo, por exemplo, montar um combo de temaki mais refrigerante, mantém o preço da bebida e reduz o preço do temaki, tá? Porque na bebida você vai poder abater depois esse imposto, no temaki não. É por isso que vem aquele no McDonald's, né? Aquelas contas muito doidas quando você compra um combo. Um centavo também. Acho que a única pessoa que leu o cupom fiscal do McDonald's. Exatamente por isso. Porque na bebida é possível recuperar, Eu na sempre refeição ficava não. pensando, Senhor, o que eu tenho que fazer, né? Enquanto você tá esperando o dia seguinte, eu fico olhando nota. É exatamente por Um isso. centavo? Esse negócio Um exemplo assim, igual tem lá no restaurante. Tem um vinho lá que encalhou. Preciso vender. Eu coloco 15, 20% de desconto. Vendeu pra caramba. Igual você tá falando dele, não dá desconto na bebida. Tenta dar desconto, por exemplo, na comida, refeição. Na refeição. Ao invés, eu coloco lá desconto de 15%. Eu posso colocar na conta total, é melhor? Ou tem que colocar na comida mesmo? Tem que pôr na comida. Só que no caso do vinho, o vinho ele vai ser tributado de qualquer jeito. Então, Se fosse não tem pra onde fugir. na água tônica, no refrigerante, na água com Não gás. entra como uma bebida fria. Tá? Não. Bom, se for transformar o vinho que você usa mais em coquetel, daí o lucro vai ser maior. A gente fala, Mas a tributação é cheia do mesmo jeito. Não, É. mas aí reverte em relação ao que ele está perdendo de um lado e ganhando do outro. Agrega um pouco, agrega mais valor ao vinho. Na venda do coquetel, por exemplo. Aqui, gente, é a redução Z, tá? São as reduções diárias. Então, a gente pergunta, né? Você sabe como que é feita a sua apuração? Quem ainda não está no SAT, ainda trabalha com a impressora fiscal, envia para o contador a redução Z. O que eu falei do ICMS, vamos lá. Aqui total de GT é quanto essa impressora já vendeu, já emitiu o cupom, é a somatória de que foi emitido por ela. Aqui tem o faturamento do mês, então 247 mil. E aí no F1 está destacado 122 mil de ICMS-ST, substituição tributária. Por isso que seria muito fácil para a contabilidade identificar ali e colocar na PGDAS. Que ó, a receita dos 247 e 122 não tem ICMS. Então ele só pega ali, coloca e não faz continha. E o pior, tem algumas que ainda que colocam o faturamento bruto. Aí, assim, pra gente é ótimo, porque a recuperação é muito grande. Porque o ICMS é até maior do que o PIS e COFINS. Nesse caso aqui, essa daqui é de um supermercado. O que a gente viu, né? Restaurante varia muito, mas supermercado é um pouquinho mais linear os números. A gente verificou que esse 122 mil corresponde a 49% só do faturamento. E a gente tem uma média de que um mercado deveria ter 60% de produtos com ICMS substituição tributária. Então, no caso desse cliente, a gente já falou assim, por mais que a contabilidade esteja segregando o ICMS-ST, tem coisa que o sistema ainda não incluiu no F1. Então, a gente faz o trabalho,
entrega para o empresário e para a contabilidade a tabela com a classificação dos itens, e aí cabe ao empresário, junto com a contabilidade e com o sistema, ajustar o sistema para fazer a separação da forma correta, tá? Isso no caso do ICMS-ST. O PIS e COFINS monofásico vai ter que ser manual. Foi esse que o contador do Subway errou. Não, o contador do Subway, ele Colocou tudo. colocou tudo. Os 200 e tantos mil, ele colocou tudo como no F1 ali no ICMS-ST. E aí o resto ficou sem. E aí não existe empresa que não pague ICMS, né? Todas pagam. Nossa senhora, gente. Deve estar rezando. Bom, só passar muito rápido como que são as etapas do trabalho que a gente realiza, tá? De recuperação. A gente faz a assinatura do contrato. Com o contrato assinado, a gente vai fazer a leitura remota das impressoras fiscais. Por isso que a gente consegue atender todo o país, tá? A leitura remota nada mais é do que o gerente ou o proprietário dá o acesso ali pelo TeamViewer no computador. Nosso auditor vai entrar e vai extrair daquela impressora fiscal tudo que foi emitido por ela. Que é a grande diferença do que a contabilidade enxerga. A contabilidade ela vai enxergar só as informações da redução Z, que é uma informação fechada. Vocês viram ali? Tem o faturamento, tem no máximo o ICMS-ST. A contabilidade não tem um sistema para fazer essa leitura, para saber exatamente o que você vendeu naquela nota fiscal número 2100 para aquele consumidor. Então é essa leitura que a gente faz. A gente vai enxergar nota por nota que se emitiu para o consumidor e levantar e aí extrair dessa leitura tudo que era monofásico ou ICMS substituição tributária. Em paralelo, é feito o download das PGDAs, que é aquele documento que o contador emite todo mês. E aí a gente passa para revisão e para análise interna. Com o trabalho pronto, a gente faz a entrega formal do trabalho. E nessa entrega, o empresário vai autorizar a gente a fazer as retificações. O que é a retificação? É pegar os 60 meses, as 60 guias, né, que são essas PGDAs, e dizer, Receita, aqui em dezembro de 2012, eu te paguei R$10 mil em impostos, mas eu deveria ter te pago 8, porque 2 se referem a monofásicos e ST. Tá? Então, é um trabalho manual que é feito por um contador. Então, ele vai fazer a retificação, a correção de 60 guias. Tá? Quando a retificação está pronta, vai surgir como se fosse uma conta corrente no próprio site do Simples, com o valor que foi restituído, foi retificado, né, o crédito que esse cliente tem direito. E aí, então, o empresário vai ter duas opções. Ou ele faz a compensação das guias que estão para vencer, ou ele vai pedir a restituição em dinheiro, que é algo que a gente tem sugerido a partir de junho desse ano, tá? Em função dessa facilidade que a Receita está propondo. E aí, fora o que é recuperado nos últimos 5 anos, a gente fala também da economia futura, porque depois que o trabalho está pronto, a gente vai orientar a contabilidade e o empresário a fazerem a apuração da forma correta, né? E que muitas vezes é uma coisa muito simples. É pegar o relatório de vendas. A maioria dos sistemas de vendas, eles têm uma opção de você exportar um relatório com a quantidade de bebidas, por exemplo, ou filtrar só bebidas. Então, assim, como eles vão ter acesso a uma tabela com a classificação dos itens, eles podem fazer esse filtro, né? E aí colocar lá na PGDAS que vai ser abatido. Então, essa daqui é a tabela que é enviado, vai mostrar o que é monofásico e o que é ICMS substituição tributária. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Já te perguntado, você falou se fizer uma promoção para nunca fazer na bebida, assim na comida, Exato. você paga mais imposto na bebida, é isso? Não, porque na bebida você pode abater. Pode bater o imposto. Independente de fazer o trabalho ou não, por exemplo, para quem está pensando em abrir um restaurante, o ideal já é começar fazendo certo, né? Então,
Até assim, eu peguei o e-mail de vocês, eu vou depois mandar a apresentação para todos. Quem está abrindo, ou quem já tem o restaurante, a gente faz um pré-diagnóstico gratuito. Então, se quiser me mandar, o que eu preciso? Do login e senha do Simples, que é o CNPJ, login é o CPF do representante legal e uma senha longa ali de 12 dígitos. Com o login e senha do Simples, eu já consigo afirmar para vocês se estão fazendo certo ou vocês estão fazendo errado, né? Então, para quem está começando, é legal até para orientar a contabilidade, né? Para não perder aí para frente dinheiro. E para quem já tem, né, Carolzinha, que ela já está assim deprimida já. Que passa que eu olho para você. E aí te afirmo se você está fazendo certo ou errado e posso até te dar uma estimativa de valores a serem recuperados. Até porque assim, é muito maluco. A contabilidade às vezes muda um funcionário. Nossa. O cara tava fazendo eu vou lá, é certo. uma pessoa que eu nunca vi. Eu falei, meu Deus, só conheço a moça da RH, só que é a minha freguesa lá, então tudo eu falo com ela. Porque o restante troca tanto. Então, às vezes trocam. Um Bom, funcionário que tá entende fazendo bastante. certo. Então, assim, eu trabalho com a contabilidade desde que abriu. Acho que quando meu pai comprou a empresa, 30 anos, já era dessa contabilidade. Então, assim, eles são bem legais. Tá. Entendeu? Eles são certinhos, mas é porque a funcionária, essa funcionária, ela tá lá, porque ela vai aposentar. Vai ficar de olho. Ela fica de olho em tudo, né? Eu falo que não é muito linear. Às vezes, assim, mudou o cara que faz a sua apuração, o cara tava fazendo certo e entrou um que faz errado. Não, já aconteceu de a gente mandar as coisas e eles sempre não. Como não? Só por aí, sabe? Mas vocês não fazem contabilidade de rotina. Não. A gente não quer competir com a contabilidade. É um complemento só que a gente faz. Na análise que vocês fazem, geralmente o empresário está pagando a mais ou menos? A mais. A mais. Geralmente está pagando Sempre de forma errada, né? Sempre. E é o que eu falo, é melhor estar pagando a mais porque a gente tem a chance de recuperar legal, né? É legal. Então, se você tem uma microempresa individual que já está aberta, só que aí você está deixando a atividade principal, você não consegue transferir essa microempresa para uma nova atividade, né? Consegue? Consegue. Tipo assim, ó, no meu exemplo, eu venho de um escritório de advocacia muito antigo que já era do meu pai. Aí a gente se adequou no meio. Tá. Só que agora nós recebemos às vezes alguns créditos, mas poucos. Meu pai já está com uma idade elevada, mas existem expectativas de crédito, Tá. tipo precatório. Prefeitura Municipal de Cubatão, Prefeitura Municipal de Santos me deve fortuna de honorários. Entendeu? Principal, Quando você receber, avisa a gente. principal muito grande. Entendeu? Tá. Cliente, Terracom. Você tá entendendo? Tá. Então o que que acontece? Meu pai é advogado da Terracom há muito tempo, é um caso específico. Tá. Entendeu? Então a gente não sabe se, puxa, vai vir, não vai vir. Meu irmão que mais cuida dessa área. Só que eu tenho vontade de montar, eu não estou no nível desse pessoal, um boteco, entendeu? Uma coisa simples. Tá. Então eu conseguiria pegar o meu CNPJ de advogado, que eu não estou mais advogando, né? E eu conseguiria, tipo, adquirir as máquinas que eu quero, as máquinas para confecção de salgados, mas aí é o que eu digo, eu teria que alterar a denominação, né? Como é que eu vou... Imagina você entrar num boteco, Agostinho Advogados Associados, né? O objeto social. Não, aí seria só uma alteração, mas aí eu não caio num tipo de tributação diferenciado? Ah, Sim. Provavelmente sim, porque Então, é isso. uma Porque coisa você é é outra é serviço, né? comércio. Você sai Eu de mudei a serviço principal para comércio. atividade, lógico. Um é serviço, outro é comércio. E no caso de quem é assim, eu estou esperando, aguardando por orientação de terceiros, meu, não compra o maquinário que você quer agora no final do ano. Deixa o ano que vem, porque o preço vai ser alterado lá embaixo. E a gente já teve um início de conversa. Eu posso comprar pelo meu escritório? Gente, presta atenção, vamos O largar o celular. CNPJ vai manter o mesmo. Não acho que- tem problema nenhum, né, no futuro, né? Eu não vou ter aí uma tributação errada. Não. Não, então tá perfeito.
Ah, só Obrigado. aquele negócio lá de que vocês estavam falando. Se pegar de outro estado, ter um. Ah, não. Perfeito. não, Aí nem se casa normal, não. É que Obrigado, pode ser que o obrigado. lugar que você vai comprar vai querer que o teu CNPJ seja da atividade que você vai exercer, não do teu advogado. Ah, então. Aí você tem que isso. alterar antes de comprar. Mas eu, Obrigado. mas eu já comprei loja de bijuteria, o CNPJ do Não, assim, tipo, Não, de existe maneira na geral, prática. né? Lógico. Eu tô fazendo isso. Meu marido já tinha. Quero pôr umas bijuterias na minha padaria. A atividade que ele exercia, a gente tá alterando. Antes de qualquer coisa, comprar equipamento, altera, aí tu dá o andamento na documentação e já começa a Tem que pagar. É normal, né? Não anda assim. Não anda assim. Pagar. Alguma dúvida mais, gente? Então tá bom. Se vocês. Vou mandar um e-mail pra vocês. Tem meu e-mail aí também no cartão. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me passar por e-mail. E aí, Vinícius, entendeu tudo certinho? Vanilla aí, mano. Gente, que boa sorte. Tributo nessas coisas também. Quem é MEI é a mesma coisa ou tem nada a ver? É outra. A parte de tributação, se é do simples, é igual, é a mesma, talvez mude só a tabela, que tem várias tabelas do simples, dependendo do tipo de atividade. MEI também é diferente. Pode ser que seja um pouco diferente. Obrigada, gente. Daqui a mais Uma hora e 24. Liga pra ele. Pegaram?